caminhando aí para a nossa última aula. Vou compartilhar a tela logo aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta das últimas aulas aí que ficou meio assim, se coçando para perguntar, mas não perguntou na hora, não deu tempo, teve que sair? Pode falar aí, pode mandar aí pro WhatsApp, pode mandar para mim aí, que eu vejo se eu incluo aqui na aula ou se eu falo no final. Ou se já está aqui, né? Então, bora lá para a nossa recapitulação. Show de estar por aí. Show de nosso resumeiro. Ficou com medo e faltou, viu? Mas bora lá. Não faltei. Quem lembra o que a gente viu na primeira aula ainda? O show de tá aí. Tá aí? Eu não, tô não. O cara se escondendo, rapaz. Masato cagueta logo. Vai, quem lembra? Falo Quem mesmo. Primeira aula. Na primeira aula. Na primeira aula a gente falou sobre o que Deus tinha originado pra gente, tanto como nós homens e nós mulheres. Falou, né, do plano principal dele, do homem ser líder, provedor, da mulher ser auxiliadora, na questão, tipo, falou, né, do próprio silêncio de Adão, assim, com relação à omissão dele, ao ver o pecado acontecendo na frente dele e não se impor, né, e não tomar decisão, ficar em cima do muro, enfim. Eu lembro também que falou do exemplo da masculinidade e da feminilidade tá tão distorcido que hoje em dia, por exemplo, o homem quer tomar o espaço da mulher, a mulher quer tomar o espaço do homem, seja em esportes, seja em outras atividades seculares também, até mesmo na igreja. E também tem muito a ver com a gente mesmo não executar direito a nossa função como homem, negligenciar, no caso, nosso chamado, e tem muito a ver também com esse silêncio, né? Esse silêncio que a gente tem de não se decidir, não se botar à frente. Aí na segunda aula foi machos, o próprio nome é bem indutivo, né? É literalmente o que o homem foi criado para ser feito. Literalmente o que a gente tem que fazer, né? Como um homem de Deus tem que se comportar, o que de exemplo, né? O homem de Deus tem que ter também, quem ele tem que ter de exemplo. Aí tu deu os exemplos lá de Léo Stronda, daquele cara lá bombado, né? Enfim. Aí teve também a terceira aula das fêmeas, que é justamente, né, o papel das mulheres na sociedade, o plano de Deus para elas, função, etc. Aí hoje vai dar essa aula aí. Pronto. Pô, mais alguém tá lembrando de alguma coisa aí que o show te esqueceu? Vai, gente, pode falar, não tenho medo não. Não? Então vamos repassando aí para você que quiser tirar foto, anotar, enfim. Primeira aula a gente viu sobre o conceito de realidade, né? E que a Bíblia tem a realidade declarada em seu estado perfeito. A gente viu também que os ataques de Satanás são todos em Gênesis 1 a 12, porque Gênesis 1 a 12 é a base, o alicerce ali
de toda a construção da Bíblia, sobre a construção do plano de salvação ali. Tem o início da linhagem humana, você tem o início da criação toda, e Satanás quer destruir exatamente aquilo, porque desconstruindo o alicerce cai o prédio inteiro. E essa primeira aula vai ser muito importante para essa aula de hoje. Então, vai lembrando aí, vai recapitulando o que a gente viu, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí um pouco mais. A gente viu também que o machismo e o feminismo eles crescem pela ausência de verdadeiros homens. Então, quando os homens se omitem do seu papel como homens, que a gente viu na segunda aula, tanto o machismo quanto o feminismo, eles crescem. E o machismo é usado a sua masculinidade para oprimir a mulher, usado a sua força, a sua força, do seu vigor para subjugar. E o feminismo é tentar usurpar o lugar de Deus, o lugar que Deus instituiu ao homem na busca de ter um papel igualitário. E o feminismo ele possui várias ramificações, que a gente viu, tem pelo menos 8 definições de feminismo diferentes. É um campo bem amplo. Seguindo aí nossa segunda aula, a gente viu que Adão se omitiu do papel dele, que era cuidar, zelar, guardar a criação, dominar sobre a criação, porque ele queria enxergar o mundo com os próprios olhos, e por isso a gente sofre tudo que a gente sofre hoje. E a gente vê que o Adão melhor, Jesus, é o nosso maior referencial. Vamos lá, como o ofício de Jesus como rei, sacerdote e profeta. A gente vê também que ser homem vai muito além das características biológicas, fisiológicas. Eu vi uma frase essa semana que era se você nascer do sexo masculino não você não escolhe nascer do sexo masculino, mas ser homem é uma opção. Muito interessante. Foi o Movimento Hombridade que postou isso. E ser homem é usar a sua virilidade para presidir, prover e proteger. Então, você só será capaz de amar verdadeiramente também a sua esposa ou exercer a verdadeira masculinidade quando você compreender o amor de Cristo por você e se entregar aos pés dele. Então, em Adão nós somos omissos, mas em Cristo nós podemos exercer a verdadeira masculinidade. Jesus, ao contrário de Adão, culpou a Deus dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele toma sobre ele os pecados da sua noiva e diz: eu vou pagar o preço, eu vou assumir a culpa. Ou seja, ele está aí assumindo a culpa e não se omitindo que nem Adão. Terceira aula. A gente viu que o feminismo em si é uma ideologia anticristã que vitimiza as mulheres para que elas vejam a si mesmas como vítimas incapazes de decidir sobre as próprias vidas. De forma que elas vão sempre culpar os homens ali por tudo que elas fizeram. Então, a mulher de Deus deve ser virtuosa, discreta, sensata, trabalhadora, forte, e entre outras qualidades aí, que é só você dar uma olhadinha na palavra de Deus que você consegue perceber uma penca de outras qualidades que você precisa ter. Não só mulheres, mas os homens também. Na essência da feminilidade madura está uma disposição livre de afirmar, receber, nutrir a força e liderança de homens dignos, de maneiras apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Então, entrando aí na aula de hoje, uma coisa que eu mandei para o Massato, acho que foi depois da primeira aula, acho que foi naquele mesmo domingo eu vi isso aqui, cara, eu ri demais. Dá uma olhada aí. O cara falando só existe XX e XY. Homem e mulher. E aí o cara fala assim,
Não, seu ignorante, não é só isso. Além desses dois, seu desinformado, né? Tem X0, síndrome de Turner, tem esses outros fake de cromossomo aí que é síndrome de Klinefelter, síndrome de Jacobs, que é o super macho, super fêmea, mulher XY, que é a síndrome da insensibilização androgênica, homem XX, que é o distúrbio da diferenciação sexual testicular, e aí ele colocou assim, se há um Deus, ele criou toda essa diversidade. E se não há um Deus, isso é apenas fruto da natureza da evolução. Em ambos os casos, é bom salientar, não existe nada que embase discriminação a LGBT. A única coisa certa que ele colocou aí foi que não existe base para discriminar a LGBT. Realmente, a gente não pode discriminar. A gente tem que amar eles como qualquer outra pessoa, sem compactuar com os pecados deles. A gente precisa pregar o evangelho para eles, assim como o evangelho chegou a nós um dia. Então, discriminar eles é também pecado. Mas você não pode compactuar com o pecado dele. Assim como você não vai compactuar com o pecado de qualquer outra pessoa. E outra coisa que ele errou aí, ele colocou, além desses dois se desinformados, tem síndrome disso, síndrome daquilo, distúrbio disso, distúrbio daquilo. Ele não prestou atenção que distúrbio e síndrome não é regra, é exceção. Então, Deus não criou isso como regra. A regra é XX, XY. O pessoal da biologia, a Sati abandonou o estudo do acampamento, mas Deus criou homem, mulher, macho e fêmea. O que nasce com síndrome disso, síndrome daquilo, ele não é a regra. Não é regra nascer super macho ou nascer com síndrome da insensibilização androgênica. A regra é macho e fêmea. Por algum distúrbio aí, alguma complicação, nasceu diferente, mas de qualquer jeito, síndromes e distúrbios não são regra, são exceção. E seguindo aí, outra coisa que minha mãe recebeu aqui, e esse eu demorei para entender tudo que estava escrito e a gente deu uma olhada nisso aí no GA e se preparem. Dá uma olhada nessa live aí sobre não binariedade. Então, um conceito que está crescendo. Quando você vai colocar lá no formulário, tem lá sexo, aí você clica lá, tem masculino, feminino e não binário. Aí eu fui tentar ler, assim, minha mãe leu isso aqui, ela não entendeu, foi nada que estava escrito nesse último aí. Mas olha só, o primeiro ali de cima. Não, primeiro o título ali, ó. Linguagens, tecnologias de gênero e invisibilidade dos movimentos LGBTQIA+. Até um dia desse eu só conheci LGBT. E olha lá. Os caras já estão aumentando aí a sigla, né? E aí o primeiro convidado aí é transmasculino, vegano, pansexual, não monogâmico, formado em jornalismo, mestrando em história. Nas horas vagas também é guitarrista, ilustrador, tatuador e artista circense. O currículo acadêmico do cara, fantástico. Agora a gente não sabe se é um cara ou se é uma mulher. Olha aí o conceito distorcido da cabeça do cara. Segundo ali, travesti, escritora, poeta, professora. Atualmente é encontrada pelo meio dessa universidade, dá aula no curso de pedagogia, letras, inglês, licenciatura e é mestra em inglês, estudos literários e culturais por essa outra universidade aí. E, cara, olha olhando o currículo desses aí, olha a necessidade que tem de bons educadores cristãos ali no meio da universidade. Lembra lá da primeira aula que eu falei sobre a
as universidades e tal, onde aquele movimento todo, o movimento hippie ali, enfim, ganhou força, resultou nisso aí. E lá onde é formado a cabeça da maioria dos jovens, tem gente que está pregando verdades totalmente contrárias à palavra de Deus. Na verdade, verdade não, mentira. Que se não é verdade, é mentira. Agora a última aí, Sapatransviade, Medic Doutore em Saúde Coletiva. Transfeminina antirracista do movimento Gordi. Luta pelo útero livre, é o aborto, e pela descolonização da saúde, corpos e afetos. Agora eu demorei para entender, minha mãe, eu fui ter que explicar para minha mãe o que era isso aí. Sapatransviade, Medic e Doutore é porque eles estão procurando um termo para não identificar como binário, como masculino ou feminino. Por isso que a palestra é sobre não binariedade. E aí essa foi a terminação que eles colocaram. Olha aí, estão tentando colocar até na língua algo que não identifique ele como homem ou como mulher. Isso é invenção e mentira do Satanás. Loucura isso. Agora, uma coisa que eu acho que quase todo mundo já viu, se você não viu ainda, é só assistir Todo Mundo Odeia o Chris, que aparece isso aí. Quem lembra da Angel? Isso aí foi uma das primeiras vezes que começou a aparecer isso na TV. A Angel era um amigo do Chris, que nas aulas de culinária ele já era meio mal visto assim na escola, e aí o professor, não sei se era professor, se era professor de culinária, coloca ele junto com o Chris na aula, e ele manda muito na cozinha, né? E aí o Chris fica meio perturbado com com a ideia de que tem um moleque que parece uma menina, né? E é muito engraçado ver todo o conflito na cabeça do Chris e o Julius tentando resolver, né? Mas, entrando agora na aula de hoje, a gente vai ver aí a família, que são iguais em importância, diferentes em papéis. Então, a família sendo o que é para ser no mundo moderno. Essa primeira parte, como do habitual, que eu coloquei algumas imagens aí para a gente conversar sobre o que é e o que não é, o que representa e não representa o conceito bíblico aí de família, que nem eu fiz da masculinidade e da feminilidade, para a gente ir mais rápido, justamente. Então, você acha que isso aí é um exemplo de família? Não precisa nem responder, só reflita aí um pouquinho. Você acha isso aí um exemplo de família? Isso aí. Será que isso aí é um exemplo de família? Isso aqui. Esse último aqui, a resposta é depende. Porque depende da causa, que tem só uma mulher cuidando de 2 filhos. Se for por viuvez, tranquilo. Mas pode ter sido por divórcio, por abandono, ou por algum outro motivo de ter ido embora, né? E a mãe acabou sendo deixada para cuidar dos filhos sozinha. Isso não é normal, isso não é o ideal como Deus criou. Então, lembra que o abandono, ele cresce junto com o conceito deturpado da masculinidade. E, seguindo aí, a gente vê um núcleo familiar
doentio, né? Tem aí os desvios do padrão, que é justamente a questão da homossexualidade, a inversão de papéis, aí a mulher tentando exercer o papel de homem dentro da casa, que é, aí entra na usurpação, que é o feminismo, e aí a mulher querendo se impor para cima do homem, e o homem, principalmente o que não é cristão, e entra com a violência e aí cria aquele caos dentro da casa. Lembrando que o feminismo em si, lá como a gente viu, é uma ideologia anticristã que procura vitimizar as mulheres para que elas vejam elas mesmas como vítimas, né? Sempre culpando os homens pelos erros delas. E aí a gente vê também a questão do aborto, né? Essa imagem do canto aí, que uma coisa que estamos tentando tornar legal aqui no Brasil, e a gente só vê cada vez mais discussão sobre isso e reportagens sobre aprovação de lei no Congresso, se pode, se não pode. E aborto é assassinato, é um crime hediondo. Isso não é de maneira nenhuma uma coisa normal que deveria ser legal. Lembra da maluca lá do começo, que era ativista do movimento do útero livre? É justamente isso aí. É a libertinagem tomando conta. Aí eu quero fazer sexo com quem eu quiser e dane-se a criança que tiver na minha barriga. Esse é o problema aí, né? Thiago, eu posso te fazer uma pergunta sobre esse tema mesmo? Diz aí. Tu falou, né? Beleza, a pessoa, a mulher, ela fez sexo com quem ela quis, mas e nos casos em que o sexo foi forçado, em caso de estupro, em caso de violência? Como agir? Eu sei que ao mesmo tempo continua sendo aborto, mas como agir em meio a isso? Porque além de, por exemplo, da mulher estar agredida fisicamente, tipo, por exemplo, ela também está agredida psicologicamente. Aí eu queria saber como, além de argumentar com isso, contra isso, a favor, não sei, quero a tua opinião, quero porque tu entende mais também, queria saber mesmo como reagir diante a isso, porque eu não sei realmente se depende ou não, mas tipo, é uma situação bem difícil assim, que é levantada sempre. Uhum. Uma boa pergunta. E eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, mas tem dois caras que podem te responder. Dois não, três, né? Pergunta pro teu pastor, complicando o pastor aqui, né? Mas outro é o que eu vejo na internet, eles têm uma opinião um pouco mais forte sobre isso, que é o Felipe Chaves, lá do Fúria e Tradição, e o pastor Jack. Esses dois caras eles têm discutido aí isso por já há bastante tempo, eles já manjam desse campo. Eu não tenho ainda uma opinião muito bem formada sobre isso, não. Mas então, pergunta aí pro... Se quiser responder agora, pode ficar à vontade aí, moção. Isso é uma questão bem delicada que a gente precisa tomar cuidado nas respostas, né? Porque eu creio que não é uma resposta simplista que vai resolver o problema, né? Dizer, pode, não pode, né? Existe toda uma questão de tratamento psicológico, acompanhamento, aconselhamento bíblico, e daí talvez a partir daí ter um feedback junto com a pessoa, né, do que resolver, né? Mas assim, é uma situação bem complicada. Eu não, assim, como pastor ainda não passei por esse problema ainda. Mas eu creio que a gente precisa ter algum posicionamento, né? A igreja, assim, até onde a gente tem conversado, a gente nunca, pelo menos eu nunca toquei nesse assunto com a liderança ou com a própria igreja, que posicionamento a gente toma, né?
Mas eu creio, show, de que é uma situação onde exige muito acompanhamento, não só acompanhamento bíblico, mas creio que acompanhamento psicológico, que vai mexer muito com a pessoa, né? Então eu já ouvi casos que aconteceu, a pessoa entendeu que aquilo lá, o filho sendo gerado por ela era dela, né? Então ela tinha que cuidar, mas já vi gente também que passou por um processo muito doloroso, onde não aceitava, né? Então é uma situação bem delicada. A gente precisa tomar muito cuidado no que dizer, assim, ser muito sucinto na resposta, né? Falar pode, não pode, né? Eu creio que a gente deve tomar muito cuidado. E acho que cada caso é um caso e a gente deve acompanhar de perto, né? Como pastor, líder. Massato, só para o brasileiro atual hoje, essa é uma das previsões de não criminalização da mulher por causa do aborto, né? Sim. Então, assim, isso exige muita coisa, assim, não só como acompanhamento bíblico, mas envolve outras coisas, né? Então, por isso que eu acho que é importante os cristãos estarem por dentro das leis que estão surgindo, e quando surge algo assim, né, de votação pela lei e tal, que permite o aborto, e se você tem uma opinião formada sobre isso, é bom como cristão, né, se posicionar também, né? Mas, assim, é muito complicado. A gente está lidando com vida já gerada, né? E é bem difícil tomar as decisões assim e dizer, pode, não pode. Realmente, que além da questão da morte do próprio feto, às vezes tem a questão da vida da mãe estar em risco ali, né? Sim. Uma gravidez complicada, mas o que a gente não pode defender em nenhum caso é essa questão do útero livre, né? A libertinagem Sim. e o aborto justamente sem nenhum sentido que é simplesmente pelo prazer da pessoa liberar justamente esse hedonismo aí, né? Boa colocação, Thiago. Eu não estou dizendo que com isso a gente vai, assim, então vamos liberar geral. Não é isso. Então, é o que eu falei. A gente precisa tomar muito cuidado nas nossas respostas, né? De repente ele fala, não pode, mas aí existe uma gravidez de risco, por exemplo, onde está em jogo a vida da mãe e a vida do bebê, né? E aí você põe uma resposta simples assim, não pode, e aí, né? E por outro lado você fala assim, pode, e aí você abre o leque para libertinagem, né? Para aquilo que realmente não as pessoas fazem por irresponsabilidade. Então é uma resposta muito delicada para a gente dizer sim e não. Se fosse simples, não estava aí já há mais de 100 anos nessa votação do Congresso. Mas vamos lá. Seguindo aí, a gente vai ver um pouco sobre os desvios do padrão, a homossexualidade e tudo que isso envolve, que a gente já vai ver. O divórcio aí, em Mateus 19, você tem Jesus falando sobre isso, né? Que isso não foi o plano de Deus desde o início, mas que Moisés legalizou, digamos assim, por causa da dureza do coração do homem, né? Aí você tem também o abandono, que é outro desvio do padrão, uma distorção da realidade. E não é isso. Deus não criou o homem para fugir, ele criou o homem para assumir a responsabilidade. O homem foge por causa de Adão, mas ele é presente e ele cumpre o seu propósito por meio de Cristo. Outra coisa é o homem banana. Você que não entendeu ainda o que é um homem banana, é o cara que não assume a responsabilidade que ele tem como homem. A gente já viu aí o cara que se omite do seu papel. Agora a gente vai ver um pouco sobre a homossexualidade, porque, gente,
a homossexualidade é a arma mais ardilosa de Satanás para destruir a família como um todo. Eu queria fazer uma ilustração aqui, e você com certeza deve conhecer essa personagem aí. Ó. Quem lembra da Ellie, da Era do Gelo? Para você que não lembra, a Ellie tem 2 irmãos. Esses 2 gambazinhos aí. E ela achava que era um gambá. Ela jurava de pé junto que era um gambá e isso deixava o Manny furioso. Porque estava na cara que ela era um mamute, mas ela jurava que era um gambá. Ela tinha sido criada com os gambás, ela foi acolhida pelos gambás e aí ela botou na cabeça dela que era um gambá e acabou. Dormia que nem um gambá, andava que nem um gambá, queria brincar igual um gambá aí. E o Manny ficava louco porque ele tentava colocar na cabeça dela de todo jeito que ela era um mamute, não um gambá. Chega a ser engraçado, mas aí a gente para prestar atenção. Eu estava pensando nisso outro dia e a gente vê que é justamente isso aí. Lembra que eu falei na primeira aula que a realidade ela não tem nada a ver com o que a gente acha que é, nem com o que a gente quer que seja, mas a realidade é o que é, porque é. Porque a realidade, lembra lá do 6 do 9? A gente só tem a realidade declarada em seu estado perfeito na Bíblia, porque a Bíblia foi Deus quem nos deu. E na Bíblia tem a realidade declarada em seu estado perfeito, porque Deus fez assim. Então, a gente não tem como fugir, na verdade tem como fugir, né? Mas a gente não vai estar indo pelo caminho certo se a gente simplesmente deixar isso aí passar. E aí, eu pensando assim, sobre como explicar melhor isso, aí eu pensei nisso aí, complexo de Ellie. O cara nasceu do sexo masculino, mas por algum motivo, algum trauma, alguma coisa da cabeça dele, ele jura de pé junto que ele não é homem e ele não quer ser homem, ele quer ser mulher. Ou uma menina que nasceu do sexo feminino, cromossomo XX, e ela não quer de jeito nenhum ser uma menina, ela quer ser um moleque. Igual a Ellie, que jurava de pé junto que não era uma mamute, ela era um gambá. Isso é uma excelente ilustração. E aí eu lembrei de uma frase que o pastor Daniel Lima, que foi o preletor da Conferência dos Homens no ano passado, ele falou em 2017 num retiro de liderança lá no Sul. Eu anotei isso no meu caderninho, que foi muito interessante. Ele estava falando justamente sobre isso. E também ele estava falando num outro congresso que a gente... Congresso não, foi um bate-papo com outro pastor falando sobre um cristão que é homoafetivo. E aí, essa frase aqui ficou bem marcada não só para mim, mas para todos os outros que estavam lá naquela palestra, que foi isso aqui. Ó. Travou. Isso aí. Aquilo que eu sinto não determina quem eu sou. Por quê? Quem eu sou? Quem é que pode dizer quem eu sou? A Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é onde a realidade é declarada em seu estado perfeito. E a realidade não tem a ver com o que eu acho que é. Portanto, aquilo que eu sinto não determina quem eu sou. Eu sou o que sou porque a Bíblia diz quem eu sou. Se eu nasci no sexo masculino, nasci para ser homem, eu preciso assumir o meu papel que Deus colocou para mim. Alguém tem alguma pergunta?
Não? Então vamos seguindo aí. Aí, família diferente em importância, ou igual em importância e diferente em funções. A gente vai ver como foi que Deus criou aí em Gênesis 1:26. Deus está criando ali o homem. Ele fala assim, então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse, versículo 28 aí, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E Deus disse, eis que lhes dou todas as plantas que nascem na terra, em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto e sementes servirão como alimento. Lhes dou todos os vegetais como alimento e a tudo o que tem fôlego em si de vida, todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. A gente vê aí essa ordem que Deus dá para encher a terra e dominar. Deus criou o homem para ser o representante dele na terra, para dominar justamente. E Efésios 5:22-25, Paulo vai explicar um pouco sobre esse papel aí do homem. E o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, assim como a família como um todo, né? Efésios 5:22. Aqui eu não coloquei o texto dessa vez, que já estava bem longo nossa aula, e eu tenho que dar uma acelerada. Versículo 5:22 diz assim, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como o Senhor, ou como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, e maridos amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A gente vê Paulo reafirmando aí o papel de cada um, e o homem ser o cabeça da mulher e Cristo o cabeça do homem, né, dentro da família. E ele cria também aí lá em Gênesis, ele vai criar a mulher para ser a auxiliadora do homem. Paulo está falando em Efésios 5:22 que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. E o homem e a mulher, eles são iguais no sentido de que eles são igualmente portadores da imagem de Deus, Imago Dei, que está escrito ali em cima. No relacionamento de dois seres humanos, que são espiritualmente iguais, homem e mulher, o homem carrega a responsabilidade primária de liderar o relacionamento numa direção que glorifique a Deus. E aí, no versículo 22 até o 33, aí Paulo está querendo enfatizar isso.
E ajudador, o auxiliador, é alguém que contribui para o cumprimento de uma necessidade ou apoio para um esforço em direção a algum objetivo. Portanto, a submissão não é escravidão. Submissão é uma disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. A escravidão é que ou aquilo ou quem ou aquele que é privado da liberdade ou quem está submetido à vontade de um senhor, a alguma espécie de poder ou alguma força incontrolável. Por isso que quando Cristo nos chama para a liberdade, algumas pessoas acham que a gente porque a gente é cristão, a gente é preso, mas é justamente o contrário. O pecado é escravidão. Quando a gente está morto no nosso pecado, a gente não tem como dizer não para aquilo. A gente sempre vai pecar porque é essa nossa natureza, a gente está preso a isso. Por isso que Cristo nos chama para a liberdade. E o pecado, ele não é liberdade. Como alguns acham, eu vou continuar na minha vida de pecado aqui porque pelo menos eu sou livre, diferente de você que é crente, aí não pode fazer um monte de coisa. Mas pelo contrário, a pessoa ela é escrava daquilo. Ela simplesmente não consegue dizer não para o seu senhor, e o seu senhor é o próprio Satanás. E quando Cristo chama a gente para liberdade, a gente não tem como dizer não, porque a gente é agora, na verdade, a gente tem como dizer não, e a gente está sendo desobediente a ele ali. Diferente do pecado, que a gente não tem como dizer não. E outra coisa, se você se sentiu diminuída porque tem que ser submissa aí ao seu marido, você tem que lembrar que Deus, na pessoa do Espírito Santo, também é chamado de auxiliador. Lembra de Romanos 8:26, que fala que o Espírito Santo quem nos ajuda, nos auxilia nas nossas orações, porque a gente não sabe como orar. O Espírito Santo que tem que traduzir diante de Deus, é Ele quem nos ajuda, quem nos assiste na nossa fraqueza. Porque a gente mesmo é incapaz de se comunicar com Deus que é santo, puro e inalcançável pela própria força humana. Por isso que não é o homem que busca chegar até Deus também. É Deus que vem ao encontro do homem na forma de seu Filho Jesus. Seguindo aí, a gente vê que a família é formada como a gente já leu aí em Gênesis 1:27, que Deus diz, passamos o homem, Deus criou o homem à sua imagem e criou homem e mulher. Ele criou. Então, Deus criou um homem, pai, marido, exercendo a verdadeira masculinidade, seguindo o modelo de Jesus e não o de Adão, se sacrificando pela sua família, pela sua esposa, assim como Cristo fez e faz pela sua igreja. Você exerceu o seu papel como homem, como Cristo manda que a gente seja, seguindo o exemplo dele, não é bater, espancar, abandonar, querer se divorciar, mas justamente você assumir o seu papel e você ir para cima das lutas que aparecem dentro da sua vida, porque você é o protetor da sua família. Seguindo, uma mulher, uma mãe, uma esposa que se esforça para colocar em prática tudo o que envolve a palavra virtuosa, sempre apta para apoiar e receber de forma digna a liderança do seu marido. Ou se você não é casado ainda, do seu pai. Enfim, o homem que esteja
acima aí como autoridade na sua vida. E os filhos, lembra aí que Deus fala para eles encherem a terra, ou seja, vocês precisam multiplicar a minha imagem. Essa é a ordem que Deus dá para o homem e para a mulher ali. Fruto do amor de seu pai e de sua mãe, em obediência à ordem de Deus de se reproduzirem, ou de reproduzirem a sua imagem, e que honram a Deus obedecendo aos seus pais. E coloquei Efésios 6:1 aí, que é o versículo clássico, mas é uma coisa que meu pai sempre ensinou para mim, para o meu irmão, então, enfim, enfiada na nossa cabeça assim, desde que a gente era pirralhinho. Filhos, em tudo obedecei aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, os filhos honram a Deus obedecendo aos pais. Gente, ficou alguma coisa confusa aí? Pode perguntar, a hora é agora. Aproveite. A tia Kari mandou aí no chat. O garotinho de 6 anos que protegeu a sua irmãzinha do ataque de um cachorro é o Bridger. O Laquinho é um baita exemplo de alguém que se sacrifica exercendo o seu papel de masculinidade. E ele é só um molequinho de 6 anos. Ou seja, Deus já colocou ali no homem o senso de que ele é o protetor. Eu vi ele falando que ele pensou, se alguém vai ter que morrer, vai ser eu, né? Minha irmã é menor do que eu tenho que proteger ela. A gente vê esse senso aí colocado dentro da cabeça do homem. A gente nem sabe se ele é crente ou não, mas a gente vê aí ele exercendo o papel que é para ele exercer. A gente precisa se espelhar no Bridger aí também. Alguma pergunta, gente? A família daqui. Boa. Obrigado, Carol. Da hora. Então aí, provavelmente o pai deve ter ensinado aí como é que é para ele agir e ele agiu certo. Até o Chris Evans tá mandando um escudo do Capitão América para ele. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que ficou aí? Opa, eu tenho que parar de compartilhar a tela aqui, né? Não? Se tiverem alguma pergunta, pode desabilitar o seu microfone e fazer a pergunta aí.